Olá, quero dar as boas-vindas a todos e todas. Esse encontro que nós vamos fazer agora é um encontro muito especial. Meu nome é Gilson Coelho, nossa empresa de consultoria já atua há muitos anos no mercado, eu estou há quase 30 anos no mercado, e esse tema da gestão de compras e estoques é um assunto sempre muito, muito especial. É um assunto que, no nosso ambiente de consultoria, nós dedicamos muita atenção, muito carinho, porque é um assunto que muita gente no Brasil não domina. Tem uma noção, mas esse domínio mais profundo é absolutamente necessário nos dias de hoje. E por que que nós resolvemos fazer um encontro especial, uma live especial? Todo ano, vocês sabem que tem pré-alta no final do mês de março, mas esse ano tem um componente especial, nós temos mais ingredientes diferentes. Então, nós vamos fazer uma análise muito interessante aqui, uma reflexão muito interessante que eu tenho certeza que vai servir para muita gente. Eu vou compartilhar a tela aqui e aí nós já seguimos em frente, tá bom? Então, planejamento e gestão de farmácias para a pré-alta de medicamentos de 2023. Nós faremos algumas recomendações aqui muito importantes. Esse assunto de gestão de compras e estoques é um assunto que a gente sempre dá uma, como eu disse antes, dá uma atenção muito especial. Reforçar ou não as compras antes da alta dos medicamentos. Então, esse é um assunto muito, muito importante. Você deve ter se perguntado assim, tá, mas o que que a gente leva em consideração? Que tipo de análise normalmente é feita? Comprar ou não comprar? Você vai perceber, pela explicação que eu vou dar aqui hoje, que cada caso é um caso, depende muito de como você vem fazendo a gestão. Pode ser que você já está super estocado, pode ser que você não esteja super estocado, pode ser que você tem recurso ou não tem. O que você não pode fazer é eu vou comprar porque todo ano é bom comprar, todo ano é aconselhável comprar. Então, eu não acho isso recomendável. Nós chegamos até a fazer um encontro especial falando sobre o impacto do final de 2022. Então, o final de 2022, ele foi um ano atípico. Muita gente tinha, você vai ver daqui a pouquinho aqui na minha explicação, muita gente tinha uma expectativa interessante de faturamento em dezembro, essa expectativa não aconteceu. Muita gente tinha uma expectativa em janeiro de 2023, essa expectativa de faturamento mais alto também não aconteceu, e aí nós já temos um ingrediente muito, muito importante que torna esse encontro nosso mais estratégico, né? Então, olha só, normalmente existe uma análise aqui do ponto de vista do resultado. A maioria das empresas se preocupa muito com essa questão do resultado, se dá ou não dá resultado líquido todo mês. É muito importante, né? A maioria das pessoas que vem para a consultoria começa por aqui, começa por essa etapa um, onde você analisa o faturamento líquido, CMV, margem bruta, as despesas e o resultado líquido na última linha. Mas esse assunto, a etapa 2, esse assunto aqui da direita, do lado direito, necessidade de capital de giro, que envolve prazo médio obtido, prazo médio concedidos, e aí o mundo das compras, ó, compras, valor dos estoques, necessidade de capital de giro. Esse é um assunto muito, muito interessante, muito importante. E por que que ele é muito importante? Ao longo da jornada de uma farmácia, você precisa que o máximo de retorno, o máximo de lucro, com o mínimo de capital investido. Né? Então, aqui está o conceito do ROI, do retorno máximo que você gostaria de ter com o mínimo de capital investido. Ou seja, é claro que existe um volume de capital investido que é razoável. Agora, se você não tem uma gestão de estoques adequada aqui nesse lado, do lado direito, aí você pode se complicar muito do ponto de vista financeiro, né? Porque, por exemplo, chega um momento que você pode até ter um resultado bom aqui do lado esquerdo, mas o volume de dinheiro investido para conseguir o resultado que você
consegue é muito elevado. Quando isso acontece, às vezes é mais interessante para o proprietário, que tem o capital, colocar o dinheiro em outro tipo de investimento, colocar em outro tipo de negócio, né? Então, isso é um trabalho muito interessante que a gente se ocupa muito disso. E olha só, existe aqui, nós temos na consultoria 4 tipos de competências, são grandes áreas: competências de atendimento, competência de gestão financeira, competência de gestão de pessoas e competência de marketing e mercado. A gente costuma dizer, para você avaliar um pouco a importância desse nosso encontro, a gente costuma dizer que são competências críticas, são os fundamentos, é aquilo que dá sustentabilidade para a farmácia. E todos esses itens, esses 4 grandes itens, eles estão conectados entre si, né? Então, é muito importante que a farmácia faça uma reflexão sobre essas competências críticas. E aqui, ó, nesse caso da competência de gestão financeira, aí aqui nós temos gestão, rotação dos estoques, giro das mercadorias e perda com vencido. Atenção, você que me ouve agora, que não está muito acostumado, né? Se você já tem perdas com vencidos, essa perda com vencido já é a ponta do iceberg, já é um sintoma de que você tem alguma dificuldade em estoque. Isso é só um sintoma óbvio, né? Agora, quando você tem perda com vencido, então, opa, se eu tenho perda, então eu tenho muito produto parado, eu tenho muito produto com baixo giro, né? Parado, muito baixo giro, ou baixo giro, parado total. Então, se você tem muita perda com vencido, você tem uma bomba que está se formando. É muito grave isso, eu vou falar um pouco mais para frente. Mas atenção que aqui eu vou fazer uma consideração antes de entrar no tema da compra propriamente dito. Devo comprar ou não devo comprar na pré-alta desse ano? Preste muita atenção que eu vou dar uma explicação aqui que é um fundamento interessante, muito importante. Então, olha só, essa curva primeira, você está vendo aqui é uma linha de tempo, e aqui eu estou fazendo uma curva, que eu não dei nome para ela ainda, mas nós vamos chamar de venda. Tá? Então, aqui é o faturamento líquido da loja, já tirados os descontos, né? Então, aqui é o faturamento. Essa curva um pouco mais abaixo, geralmente quando a gente está no processo de consultoria, eu gosto de fazer um suspense, né? O que é? Que curva é essa? Às vezes ela tem uma certa correlação com o faturamento, parece que tem ou não tem. Que curva pode ser essa? Então, depois de muita explicação, essa curva pode ser a curva da compra. Então, olha que importante o que eu estou dizendo aqui. A tua compra, existe um referencial para a compra. Você não pode comprar assim, né? Comprar de acordo com o que vem na cabeça. Não, você tem um número que a gente chama de compra pelo CMV. Essa seria, a gente chama de compra ideal, né? Uma compra que tem o CMV como fundamento, como base, como referência. Então, compra pelo CMV. Então, por exemplo, se a loja fatura 500 mil e ela tem um CMV de 70%, 5 vezes 7, 35. 350 mil reais é o valor que ela vai gastar para fazer a reposição da mercadoria no mês. Então, CMV é o custo da mercadoria que foi vendida. Quanto você gasta para repor a mercadoria que foi vendida no mês? Agora, atenção, não é a compra que você faz no mês. Muito importante isso. A compra que você faz no mês pode ser muito acima do ideal, né? Pode ser muito acima ou muito abaixo. Então, geralmente é o sistema que dá essa informação, né? Muito importante. Agora, olha que interessante. Tá, mas que curva seria essa aqui agora? Essa terceira curva, percebe que ela é um pouco esverdeada também, parece que dá a impressão que deve ter alguma coisa relacionada com a compra, né? Mas ela, olha, tem hora que está aqui embaixo, tem hora que está lá em cima. Que curva seria essa? Agora, essa é uma reflexão muito, muito importante, porque essa curva aqui, ó, que curva seria essa? Tem hora que ela vai quase igual lá no volume de venda, tem hora que vem muito abaixo. Aqui é o que a gente chama de compra real. Compra real. Então, por exemplo, teve um momento aqui que o dono, o proprietário, né, comprou muito abaixo do que deveria,
E teve aí depois, o que acontece quando você compra muito abaixo do que deve, né? Eu costumo dizer que toda vez que essa terceira linha se afasta muito da segunda aqui, ó, você tem gritarias, né? Então, quando você compra muito abaixo, gritaria, gritaria da loja, gritaria dos clientes, né? Alguém encontra o proprietário na rua e diz: o que está acontecendo com a tua empresa? Está uma vergonha, nem aspirina tem mais. Aí o dono fica nervoso, chega na empresa e diz: pelo amor de Deus, enfia o pé na compra. E aí alguém enfia o pé na compra. E olha que interessante aqui, ó, um determinado momento aqui está comprando quase igual ao volume do faturamento, né? Então, e aí, numa situação como essa, vai ter gritaria também, como esse momento que eu estou apontando aqui, ó, vai ter gritaria também. Que tipo de gritaria? Quem grita aqui é o financeiro, né? Porque daí não consegue pagar. E olha que interessante, essa gritaria, normalmente, ela não vai vir nesse momento. Ela vai vir, se você tem 60 dias de prazo, ela vem 60 dias depois que você fez a compra. Se você tem 45 dias de prazo, essa gritaria, esse momento de aperto, vai vir 45 dias depois que você fez a compra. E o que é mais grave é que o momento do pagamento dessa compra elevada pode ser o momento lá na frente que o faturamento esteja em queda, por exemplo. Então, é muito, muito grave isso. É muito. Você tem que tomar muito cuidado quando dá essa tacada na compra, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, essa terceira linha, quanto mais próxima ela for da segunda linha, mais adequado é. Aí você tem poucas oscilações. Se você oscila muito, eu costumo dizer que parece um eletrocardiograma. Aí é coisa de infarto mesmo, né? Então, a empresa tem que tomar muito, muito cuidado. Muito cuidado. Então, a compra real tem que andar muito próximo daquilo que a gente compra, faz que é a compra ideal. Na consultoria, a gente tem como monitorar isso, a gente orienta como monitorar isso em altíssimo nível, né? Sempre que você compra abaixo do CMV ideal, você vai ter problema você vai ter ruptura. Isso é muito fácil de ver com aquilo que a gente chama de falteiro. E sempre que você compra acima, você vai ter gritaria na parte financeira. E aqui, o que seria essa linha agora vermelha, essa linha vermelha absurda, que parece que vai decolar, né? Ela descola e parece que ela vai decolar. Essa linha geralmente é o estoque total. Olha que interessante, o estoque total crescendo a uma taxa muito maior do que a taxa do medicamento, do que a taxa da venda, aliás, né? Então, quando o estoque total cresce a uma taxa muito mais alta do que a taxa da venda, alguma coisa está equivocada. É quando o proprietário chega, por exemplo, e fala assim: ô Gilson, eu não sei o que está acontecendo, porque o meu estoque está crescendo muito. E eu te mostro, ó, vou te mostrar um gráfico aqui que mostra que o estoque enlouqueceu, está crescendo demais, muito mais do que a venda. E eles dizem lá na loja que o faturamento não está bom porque não tem produto. Eu nunca tive tanto produto. Então, preste atenção, o proprietário prova que nunca comprou tanto, que o estoque está muito alto, e a loja também prova que nunca teve tanta falta, né? A gente chega na loja e aí, pessoal, como é que estão as coisas? Justo, não está muito bom não, porque o homem está pedindo faturamento, mas a gente não tem muita mercadoria. Que raio, que situação é essa, né? Um diz que tem muito estoque e prova, e o outro que tem muita falta e prova. Os dois têm razão. É muito, muito interessante e muito intrigante isso. Eu já vi muito conflito, por exemplo, do proprietário demitir gente, porque é uma hora que tem que analisar, tem que fazer uma análise, é uma análise de especialista, né? Na consultoria, a gente orienta você para você se tornar um especialista na gestão das compras e estoques. É muito importante. Então, olha só, mas que tipo de estoque é esse? Mercadoria. Por que esse estoque cresce tanto? Mercadoria que não gira. Você tem muito do que gira pouco e tem pouco do que gira muito. Isso é muito, muito grave, né? Muito do que gira pouco e pouco do que gira muito. Então, esse segundo que eu falei ali, a gente chama de compra ideal, tá? Essa última curva aqui poderia ser prazo, por exemplo. Então, aqui agora, ó, aqui nós demos nome a todos, né?
demos nome a todos os indicadores. Então, é muito importante. Aí você pode fazer uma reflexão assim, mas será que o seu estoque está crescendo muito além do que deveria ou não? Então, preste muita atenção. Se você pegar e fizer um gráfico de faturamento versus estoques, dos últimos 2 ou 3 anos, por exemplo, se der muito parecido com esse aqui, ó, que eu estou chamando de B, tá? Onde os estoques crescem um pouco, mas o faturamento cresce muito mais. Então, nota 10 para você, aí você está no caminho, você pode ter grandes desafios ainda para resolver, para ficar melhor ainda, para sobrar mais dinheiro ainda, para sua empresa mais enxuta, mas a gente sempre tem orientação para dar, mas eu diria que você não tem grandes pecados, porque você tem muito do que gira muito e tem menos do que gira pouco. Isso é muito importante, né? Então, aqui você tem um banco de conhecimento. Nesse caso aqui, você tem um banco, aliás, você tem um pequeno banco, é como se fosse um pequeno banco. Você tem um banco interessante aí, porque quando numa situação como essa, se você para um pouquinho a compra, você já faz dinheiro, né? Porque você tem muito da curva A e B. Então, é um estoque saudável. Agora, olha que situação interessante aqui, ó. Se for parecido com A, onde o faturamento cresce um pouco, mas o estoque cresce muito mais, aí você tem uma bomba. Aí você tem uma bomba que está prestes a explodir. Você tem um estoque muito contaminado por produto que gira pouco, né? Então, você tem pouco do que gira muito e tem muito do que gira pouco. Então, essa é uma situação bastante interessante. Eu costumo dizer, tome cuidado, isso aqui é uma bomba prestes a explodir. Ô, Gilson, isso aqui, uma situação como essa. Bom, essa seria... Em que situação que seria recomendável, ó, a compra dar uma atacada, ser até superior à venda, por exemplo? Em que circunstância isso? Aí vem o momento que a gente vai falar agora, que é o momento da compra, né? O momento da pré-alta, aliás. Pré-alta poderia ser. Então, no caso de pré-alta, você poderia... É interessante você fazer uma compra mais agressiva, né? Mas, quer dizer, essa é a situação que a gente normalmente comenta. Agora, vamos ver agora se exatamente nesse ano se é recomendável fazer ou não, tá bom? Rapidamente, então, olha só, no final pré-alta, vamos só lembrar de novo aqui, então, geralmente tem um momento de pré-alta. Agora, é automático que eu tenho que fazer compra reforçada na pré-alta? Eu acho que não, e a gente vai rever isso agora, analisar, né, nos detalhes agora. Então, no final de 22, final de 2021, começo de 2022, aqui a gente teve vendas em alta no Brasil. E no final de 2022, começo de 2023, as vendas não foram tão boas, né? As vendas em baixa. E vamos explicar isso, né? Vamos explicar isso aqui, ó, nesse final de 2021, começo de 2022, aqui nós tivemos, esse foi um período interessante, porque final de 2021, começo de 2022, a gente tinha um processo alavancado aqui. Nós tínhamos um misto de Covid com gripe, né? Então, ó, eles chamavam de florona, por exemplo, né? Florona ou florona. Crescimento do ano praticamente estava garantido, né? O crescimento foi garantido até outubro, mas nesse momento aqui, no final de 2021, o final de 2022 foi interessante, foi um ano que cresceu bem, já vou mostrar já. Mas o ano de 2021 todo foi um ano interessante até outubro. Novembro e dezembro a venda já caiu um pouco, né? Então, aqui você já tinha efeito da vacina e tal. Agora, comparado com esse final de 2021, começo de 2022, com venda alta, não se repetiu aqui no final de 2022, começo de 2023, que teve a venda baixa. Então, olha que interessante. Não se repetiu, não teve aquela combinação de Covid mais gripe. Em algumas regiões a gente tinha Covid, gripe, chikungunya, né? Deu surto no Brasil todo. Então, perceba que muita gente aqui no final de 2021, começo de 2022, estava altamente estocado e com produtos bem específicos, né? Essa questão da gripe e tal, produtos muito específicos.
Agora, veja o perigo se você chega no final de 2022, começo de 2023, né? Se você faz um copia e cola, por exemplo, né? Copia e cola, porque foi assim, agora deve se repetir. Não, não, porque aqui você tem uma situação muito atípica, e aqui no final de 2022, começo de 2023, a gente já vai ver num outro gráfico que a vacina já está produzindo seus efeitos, a maioria está vacinada e tal, o surto de gripe já não veio, e por isso a gente teve uma venda final de 2022, começo de 2023, uma venda mais quieta, uma venda mais acomodada, certo? Então, olha só, se você estiver com estoque em excesso, por exemplo, né, o mix reforçado já estaria equivocado. Reforçar agora, fazer um pedido reforçado agora, você vai ter que tomar cuidado. Então, no primeiro momento, numa situação como essa, agora a recomendação que eu daria é: vamos dar uma olhada, vamos ver o que está reforçado que não deveria, né? Aquele efeito da gripe, o que foi reforçado em dezembro e janeiro do outro ano, que nesse agora não aconteceu. Então, por isso eu estou com estoque a mais. Essa análise tem que ser feita sempre, né? É preciso ser feita, né? Você pode ter produtos em excesso, né? De gripe mais Covid, por exemplo. E o reforço na compra devido à pré-alta, Gilson? Eu faço ou não faço? Não faço. Espera um pouco, vamos dar uma olhadinha mais no seu caso aqui. Então, olha lá, reforçar ou não reforçar as compras da pré-alta de 2023? Aqui é muito importante, leve em consideração agora o seguinte: a gente não pode dar uma orientação para todo mundo. Eu acho que deve comprar, acho que não deve comprar. Não, a gente tem que analisar cada um, né? Pode ser que você que me ouve agora, você tem um estoque absolutamente contaminado, produto de baixo giro, e ainda está com um estoque muito alto de produto de gripe, de Covid, etc. Então, opa, você tem que fazer um saneamento primeiro. E tem gente que está numa situação já onde o estoque está diferenciado, o estoque está menor, aí até poderia pensar, mas vamos avaliando aos poucos, né? Faz reforço na compra ou não? Primeira coisa aqui, ó, existe o hábito cultural de reforçar as compras nesse período. A gente sabe que existe esse hábito cultural de reforçar, né? Mas aí a pergunta: qual é o seu histórico? Você sempre fez ou nunca fez esse reforço nesse período? Então, aqui já começa a análise agora. Bom, eu sempre fiz. Aí agora eu vou dizer assim: não é porque você sempre fez que você vai fazer de novo. Tá? Se você sempre fez, mas agora você está super estocado, como eu expliquei antes, opa, eu acho que você tem que tirar o pé um pouco. Né? Se você nunca fez, eu acho que você tem que. Aí, fique cauteloso ainda, porque nós não chegamos ao final da nossa análise. Tá? Então, primeira coisa importante aqui, ó, o volume atual dos estoques. Como está o teu volume atual de estoques? Se dezembro e janeiro foram abaixo da média, né? Então você deve. A venda foi abaixo da média. Então, você deve ter algum estoque em excesso. Se você tem algum estoque em excesso e mais alguma coisa grave, porque já não vinha fazendo gestão de estoque há muito tempo ou nunca fez, então a minha recomendação é cautela absoluta, né? Qual é a perspectiva futura? Ô, Gilson, mas será que eu não deveria analisar como é que vai ser o mercado e tal, né? O mercado vai continuar. Como é que vai ser o mercado em 2023? Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. O mercado vai continuar robusto, mas sem sobressaltos, menos aquela loucura, menos picos e vales. Vamos explicar isso bem agora. Agora chegou um gráfico. Eu já estava falando sobre ele, mas agora ele veio. 2020, o mercado cresceu 11,4, né? 2021 cresceu 10,8. 2022, com todo. Aí já, 2022, mais robusto pela vacina. A vacina começou em 17 de janeiro de 2021 aqui, tá? Agora, olha que interessante. 2022, ninguém esperava 14% de crescimento do mercado e ele acabou crescendo 14%. Então, aqui em 2022 foi um ano, só que ele cresceu até outubro, porque em novembro e dezembro não teve uma certa queda, né? E o começo de janeiro também não foi tão bom. Então, aqui está a diferença, está o nó em relação
ao final de 2021 e começo de 2022. Esse crescimento de 14%, muito interessante, né? Superou todas as expectativas e ainda nós tivemos o maior volume de ruptura da história do Brasil e talvez do mundo. Muita ruptura. Nesse ano de 2023, a previsão da indústria é crescer bem ainda, 10,5%, em cima do 22 que cresceu 14, né? A previsão é crescer 10,5 em cima de um ano que foi muito generoso do ponto de vista de crescimento, 2022, que tinha crescido 14 e que teve a maior ruptura da história. Então, o que a gente ouve da indústria é que vai ser o ano para cuidar da ruptura, para diminuir muito a ruptura. Então, é um ano que só resolvendo a ruptura, as pendências de ruptura, nós já teremos uma situação muito confortável aqui. Né? Então, esse 10,5 é uma expectativa que não é absurda de fazer. Né? Então, tá bom, a perspectiva é boa, vai ter crescimento bom, 10,5%, mas sem grandes sobressaltos, né? Sem picos e vales. Então, agora aqui, ó, no penúltimo. Então, você tem. Aí vem uma pergunta agora. Ó, você tem recursos disponíveis no momento? Se não tem, não, Gilson, eu não tenho recursos. Tem gente, às vezes, que quer. Não, sou obrigado a fazer a compra. Né? Eu já encontrei muitos proprietários que. Não, eu encontrei uma loja que era um ponto muito bom. Não, ninguém é obrigado a comprar quando não tem recursos. Então, se você não tem, se você tem recursos, pense mais um pouco, né? Aguarde mais um pouquinho. Se você não tem recursos, esqueça de fazer a compra então, tá bom? Ainda vamos refletir um pouco mais ainda. Olha lá. Então, a palavra de ordem aqui é cautela. Por quê? Por que você deve ter cautela em fazer a compra? Distribuidores podem reduzir os descontos concedidos antes da virada. Isso é muito importante. Os distribuidores, eles não têm análise que eles provavelmente vão fazer é que não vale a pena vender um monte agora, né, com preço antigo, e depois eles têm que fazer a reposição do estoque com a indústria com preço alto. Então, o distribuidor não vai ter motivação para isso. Se você fizer uma compra muito grande, você corre um risco, preste muita atenção, corre o risco, se você não observar os descontos que você tinha, de comprar nesse período de pré-alta com um desconto que nem era tão agradável, que não era tão atrativo. Então, recomendação, eu não faria. Eu não faria, né? É muito provável. A indústria também não quer se esvaziar para o distribuidor antes da compra, antes da pré-alta, e depois comprar matéria-prima. Você sabe que a volatização do dólar é um componente que influencia muito aqui. Então, atenção, o que se imagina é cautela. Mas cautela onde, Gilson? Cautela, preste atenção, ao longo de toda a cadeia, né? Então, nós temos na ponta um consumidor que não está sobrando dinheiro, ele está com muitas necessidades e um poder aquisitivo mais baixo. O varejo também precisa ser cauteloso, a distribuição a gente sabe também que vai ser cautelosa, e a indústria provavelmente. Eu acho que vai ser cautela para todo mundo. Recomendação de ouro que eu faria é não comprar. Ah, mas eu quero comprar, estou acostumado a comprar, tenho dinheiro, quero reforçar. Bom, aí, se você quiser isso, já vou te dar uma sugestão já em seguida, tá? Então, quando eu digo aqui que é cautela, reflexão, reflexão, reflexão. A gente fala na consultoria em eliminar o piloto, acabar com o piloto automático. O piloto automático não é só no atendimento, não, que atende ali sem pensar nas necessidades do cliente. A reflexão que a gente faz aqui é reflexão no processo de compras, né? Porque pode ter alto impacto na necessidade de capital de giro, do ROI, no retorno sobre o investimento. Você pode ter um retorno muito mais sofrível, com um investimento muito maior, e o custo do dinheiro está proibitivo no Brasil, né? Quais são as expectativas que o meu amigo Giovanni está falando aí? Eu tinha assistido já um vídeo de Giovanni Coelho dizendo que entre 4 de aumento, né? Expectativas de aumento para esse ano. A expectativa estava entre 4,54, 5,35. Agora, na última semana, a gente ouviu algo como 5,6 e até alguns distribuidores aí, algumas pessoas influentes
falando em 6,5. Eu acho que deve ficar entre os 5,6 e os 6,5. Deve ficar, esse é o número do aumento. Mas atenção, preste muita atenção, tem 12 estados da federação que deverão fazer mudança na alíquota de ICMS, então esses estados provavelmente terão dois tipos de aumento, né? Terão dois aumentos, o aumento normal e mais o aumento que vai ser fruto do impacto da mudança de alíquota. Então, atenção, bom, no Brasil todo, eu já faço uma recomendação de ouro. Se você não conhece 7 Passos da Venda, se informe, pergunte para nós. Quem não souber trabalhar com faturamento, quem não souber trabalhar com um mix de produtos um pouco mais barato para o consumidor, nossa consultoria é especialista nisso, né? Você vai vender mais similar e genérico, vai faturar mais do que faturava com prescrição, vai ter um resultado muito melhor. Nós somos especialistas nisso. Hoje não tem nenhuma outra empresa no Brasil que tem essa experiência que a gente tem, tá bom? Então, farmácias, outra informação importante aqui. CMV de abril, ele vai cair para todo mundo, né? O CMV cai um pouco, claro, porque na virada, todo o teu estoque ele valoriza, né? Todo o teu estoque que você comprou no preço antigo, depois, em abril, você começa a vender ele por um preço mais alto, né? Então, você vai ter um preço de venda mais alto e um preço de compra, que é o preço de compra antigo. Então, a margem aí vai ser maior. Se a margem é maior, o CMV é menor. Então, todo mundo vai ter, no mês de abril, um CMV um pouco menor. A gente consegue até calcular isso. Agora, na medida que você vai fazendo compras de fornecedores com preço novo, na parcela do medicamento, aí o teu CMV, a tendência é que o teu CMV volte a ser como era antes, ao longo dos próximos meses depois, tá? Mas todo mundo vai ter em abril um CMV um pouquinho menor, né? Nossa sugestão aqui é melhore o teu resultado, mantenha esse CMV mais baixo para ser mais competitivo, né? Mas o CMV vai retornando para o patamar que você tem hoje na medida em que vai renovando os estoques com preço novo. Muito interessante isso aqui, ó. Todo cuidado é pouco, né? O que a gente sempre defende aqui no nosso trabalho com os nossos clientes? Você tem que ter o máximo de retorno com o mínimo de investimento. Então, o máximo de retorno com o mínimo de investimento, necessidade de capital de giro. Aí está o tal do ROI que a gente sempre fala tanto aqui, né? No nosso trabalho, a gente recomenda a gestão de farmácia de alto nível, profissional. Não é assim um trabalho teleguiado por planilhas. Não, você realmente compreende, você tem todos os indicadores, você compreende tudo, faz um trabalho excepcional e você vai tendo a sua empresa no controle, né? A gente costuma dizer aqui, ó, uso racional dos recursos. Ou a gente usa a cabeça ou esbanja recursos. É sempre assim, ao longo de toda a minha vida profissional. O que é esse lado do recurso? É capital, né? O recurso de banco hoje está pela hora da morte. Ó, o recurso é escasso, é finito. Tá, mas esse negócio de usar a cabeça, Gilson, bom, aqui também é capital. Só que é capital intelectual. Quanto mais você usa, mais você tem, mais você vale. Quanto mais a tua empresa tem capital intelectual, mais valor agregado ela tem. Então, é muito, muito importante isso. Tá bem? Estamos quase encerrando aqui. Eu quero só fazer uma apresentação rápida aqui, maravilhosa. Isso faz parte do nosso curso especial de gestão de compras e estoques. Então, aqui, ó, faz de conta que esse corte aqui é o leito de um rio, né? Agora, os estoques é como se fosse o volume de água. Então, o volume de água é o volume dos estoques, né? Que é o volume de dinheiro. Gilson, estoque é dinheiro? Eu sempre costumo dizer que não, que é um investimento que você fez. Agora, você só transforma em dinheiro quando a mercadoria gira. Se ela não girar, aí é uma dor de cabeça para você, porque daí você vai ter perda, né? Então, é muito, muito interessante isso. Até esqueci de falar no começo da nossa apresentação, né? Estoque é dinheiro. Se você for pesquisar no Google, por exemplo, tem um monte
ter um monte de matéria dizendo que estoque é dinheiro. Então, se estoque é dinheiro, quanto mais, melhor, né? E a gente na consultoria, a gente percebe que a grande maioria das empresas que veem que estão quase quebradas ou quebradas, muitas vezes, na maioria dos casos, é porque tem um resultado, às vezes até tem um resultado líquido mensal que é bom, mas o volume de dinheiro em estoque, em perdas, é gigantesco, e aí ela se perde, né? Então, olha lá, tem muito estoque e aqui tem problemas, ó, problemas, dificuldades que estão camufladas. Você está percebendo ali, ó, presta atenção. Então, você tem desafios, problemas e dificuldades. Ah, mas o Gilles Coelho diz que o ideal seria eu navegar com menos estoque, com menos água. Olha que interessante, é muito didático esse desenho. Eu demorei uns 2 anos para até fazer isso com calma, todo mês fazia um pouquinho. Quando você baixa os estoques, aí tem conflito, ó. Aí tem a turma que vai dizer assim, tá vendo? Baixou demais, tem que aumentar o estoque. Claro, se você aumenta, bota um monte de dinheiro. Eu gosto quando o proprietário põe dinheiro para fazer expansão, põe dinheiro para fazer um trabalho diferenciado que vai impactar na relação dele com os clientes, vai ganhar mercado. Isso é interessante. Agora, dinheiro em estoque parado, com risco de vencer, não, né? Então, aí aqui tem que entrar o trabalho intelectual. Olha que bacana, é o trabalho que a gente faz, que a gente sabe fazer, né? Menos capital em estoque, mais capital intelectual. É o que a gente sabe fazer, é o que a gente faz com todos os nossos clientes, um trabalho de altíssimo nível. É muito importante isso, né? Então, ó, atacar os problemas, né? Atacar os problemas presume atacar as causas. Então, mais conhecimento sobre gestão, mais conhecimento na retaguarda, mais conhecimento nas lojas, mais prevenção, menos correção. E estou solicitando à nossa equipe aqui que passe para vocês, todos que estão assistindo, ao longo do dia, à noite, para que vocês recebam também um material nosso, que é um vídeo onde eu falo sobre matar jacaré ou drenar o pântano, né? Na sua empresa você está drenando o pântano ou matando o jacaré o tempo todo. Quando a gente drena o pântano, geralmente a jacarezada some, não é assim? Muito bem. Ô Gilson, mas devo fazer a compra ou não devo fazer a compra? Agora, bom, toda a recomendação foi para que você não fizesse, mas se você quiser fazer, aí tem uma recomendação quer fazer, né? Eu quero fazer, estou cheio. Se eu tivesse que fazer, então, qual seria, Gilson Coelho de Deus, a tua recomendação? A minha recomendação seria o seguinte, ó. Nunca, sempre que você vai dar uma atacada na compra, você tem que fazer um plano. Você tem que fazer um plano para desova imediata. Você tem que fazer um plano para fazer com que o teu financeiro não sofra com isso, né? Então você dá uma atacada na compra, mas faz um plano. Você dá uma atacada na compra, mas compra mais curva A e B, que daí já tem uma perspectiva de sair mais rápido. O que não pode fazer é vou dar uma atacada na compra. Como eu assisti casos, né? Teve casos que eu assisti de alguém que fez um contrato lá com um distribuidor e vinha mercadoria, nem a definição do mix o dono da farmácia tinha realizado. Quer dizer, ele fez uma compra absurda e ainda o fornecedor é que definia o mix. Aí é pedir para morrer, né? Então, é muito, muito interessante. Bom, vamos voltar aqui, vamos voltar a essa para a gente encerrar. Essa lâmina é muito especial. Então, só para deixar claro, então, pessoal, no nosso trabalho, na consultoria, gestão de compras e estoques é um assunto muito sério, muito importante, que nós levamos com todo carinho. Eu vou interromper aqui vou interromper a apresentação, mas quero só que você, quero dar um recado final aqui. Gestão de compras e estoques é um dos assuntos mais importantes. Envolve essa necessidade de capital de giro, envolve o retorno sobre o investimento. Então, nosso propósito com esse evento especial aqui é para que você tenha uma noção do nível da gestão que a gente faz, como a gente faz. Esse é o nosso modelo
e fazer uma gestão qualificada, altamente preparada, com indicadores, mas não só com indicadores, né? Com cultura de indicadores. Então, você tem um indicador, mas você compreende profundamente o que significa esse indicador, o que você tem que fazer para melhorar ele, para piorar ele. Eu costumo dizer assim que indicadores, nos dias de hoje, todo mundo tem, né? Todo mundo tem indicador. O grande barato é a cultura dos indicadores. Esse número está bom ou não para mim, né? Outra coisa, às vezes a pessoa recebe um número do mercado, mas a situação dele é totalmente diferente. Eu sou muito cauteloso quanto a isso, sou muito cauteloso em o proprietário não ser teleguiado por planilhas de terceiros que não tem nada a ver com a realidade dele. Se você tem alguma necessidade de gestão de compras e estoques ou qualquer outro tema, né? Nossa consultoria tem mais de 80, 90 temas específicos. Se informe conosco. Se informe porque nós fazemos um trabalho muito sério e o objetivo sempre é levar informação de altíssimo nível, informação de alta qualidade. Tá bem? Espero que você tenha gostado desse material. Estaremos sempre à disposição. Se precisar da gente, levante a mão que nós estamos aí para socorrer. Um grande abraço. Obrigado.